esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: ficai atentos para não praticar vossa justiça na frente dos homens, só para serem vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando vos deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas, nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente o teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos sacerdotes, diácono, amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, ela faz uma convocação, que é uma convocação, é um chamado de Deus para a sua escuta, para esse tempo que nós vamos viver, estamos vivendo já, porque já começamos a vivê-lo. A situação ao nosso lado não é muito, assim, vamos dizer, não é muito boa, não. O mundo parece que está do avesso, ou melhor, ele está do avesso, justamente porque, tentado pela serpente, caíram no mesmo pecado que os nossos primeiros pais caíram. Mas Deus não quer que o seu povo se perca, por isso Ele o convoca. Convoca-o para a escuta, convoca-o para ter esse tempo de humilhação, de humildade, de voltar-se inteiramente para Ele. O nosso querido Padre Jonas, também como um profeta de Deus, convocou um povo bem disposto para servir ao Senhor. De modo bem particular, nós fazermos a experiência de Deus, para levar essa experiência de Deus àqueles que o desejam e o buscam, fazê-los conhecer a pessoa de Jesus e mudar o rumo da sua vida. Nós estamos vivendo esse tempo de convocação de Deus para nos convertermos todos os dias, voltar o nosso coração, voltar o nosso olhar para Ele, porque não temos outro que nos possa salvar. E o profeta, ele lança essa convocação, justamente porque o povo estava vivendo um momento difícil, como nós estamos vivendo hoje. E Deus nos convoca nesse tempo, hoje, o hoje de Deus,
Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Hoje é o dia em que eu preciso decidir por Deus, porque amanhã poderá ser tarde demais. Hoje nós estamos sendo convocados por Deus a vivermos esse tempo de graça que a igreja nos oferece como tempo quaresmal, para celebrarmos a Páscoa da ressurreição e, com Jesus ressuscitado, nascer o homem novo e a mulher nova, porque deu ouvido a Deus, porque o escutou, porque deixou-se ser transformado. Não é um tempo de tristeza, mas é um tempo de escuta, um tempo de buscar a intimidade. Ninguém está excluído. Veja que o profeta ele vai dizendo cada categoria de pessoas, até mesmo os sacerdotes são chamados a fazer penitência, a se converter. Então cada qual, na sua condição de batizado, na situação que se encontra hoje, fazermos uma profunda reflexão sobre nós mesmos, de como que tem sido a minha vida de batizado nesse tempo todo que eu já vivi e que agora começa um novo tempo, porque o homem novo precisa surgir e ele surge na sua humilhação. Daí o sentido de sentar sobre cinzas, cobrir-se de cinzas. O que é a cinza? Senão o pó de um elemento que foi queimado, que foi passado pelo fogo e que não serve para outra coisa senão ser lançado fora, sinal de humilhação. Humilhemo-nos diante de Deus, porque os nossos pecados são grandes, a nossa infidelidade é grande, a nossa falta de sinceridade com as coisas e de luta pela verdade, pela justiça. O quanto temos sido falhos ou contaminados por esse mundo, levando-nos muitas vezes a abandonar a fé, a abandonar os preceitos mais sagrados da nossa igreja. Então é preciso, sim, que nós nos penitenciemos. Cada um de nós deve olhar para dentro de si e colocar-se diante de Deus como que um espelho, e nós nos olharmos: em que eu preciso me converter? Em que áreas da minha vida eu preciso purificar? Em quais atitudes da minha vida eu preciso mudar? Porque não dá mais para continuar do mesmo jeito. Não dá mais para continuar num fechamento a Deus, numa surdeza a Ele. Quais são as coisas ou os meios que estão me ensurdecendo, ou quais são os meios que estão me distraindo e tirando eu do foco naquele a quem eu digo ser o meu Deus e o meu Senhor? É importante olhar tudo ao nosso redor e também olhar tudo dentro de nós. Porque, como diz Jesus, né? O que contamina o homem é o que sai de dentro dele. O orgulho, a prepotência, a autossuficiência, sabe? Eu determino o que é certo, o que é errado. Essa humilhação nossa diante de Deus é justamente por causa dessas coisas. Eva foi tentada pela serpente, não porque ela não sabia o que Deus queria, ela sabia. Deus falou: não coma desse fruto porque você vai morrer. Ela sabia disso, mas a serpente enganou. Ela trapaceou
como é próprio do mal, né, trapacear na nossa vida, criar confusão na nossa cabeça. E com isso introduzir todo tipo de coisas que vão lentamente nos distanciando de Deus e nos tornando, em vez de ser os seus filhos e as suas filhas, nós é que fazemos de Deus o nosso filho. Ele tem que fazer o que eu quero e eu tenho que ser igual a Ele. Então sou eu que determino o que é verdade, sou eu que determino o que é bom, e o que eu faço não vou sofrer nada, porque eu sei o que é bom e Deus não sabe nada dessas coisas. É assim que o mundo pensa. E digo com muita tristeza no coração, tem irmãos e irmãs e tem cristãos que também quase pensam da mesma maneira, mas não tem essa coragem de se humilhar, de reconhecer a sua miséria. Somos pecadores, somos necessitados da graça de Deus, e a humilhação e a recepção destas cinzas não é para um simples ato externo nosso, mas é um ato interior. O sinal da cinza sim é exterior, mas o sinal interior é essa atitude de humilhação diante de Deus. Perdão, Senhor, eu pequei. Como está difícil as pessoas assumirem os seus pecados nos dias de hoje, assumirem os seus erros e permitir que Deus possa curá-lo. Por que tanta resistência? Por que tanto orgulho? Por que tanta dificuldade de admitir o seu próprio pecado? De outra forma, não tem como ser curado. Então não é que a humilhação nossa é um ato de quem reconhece a grandeza de Deus e a minha pequenez, e a necessidade que eu tenho da sua misericórdia e da sua salvação. Foi de graça que o Senhor nos salvou. E eu não tenho outro modo de expressar a minha contrição, o meu arrependimento, a minha conversão, se não me humilhando. Que muitos têm dificuldade de se humilhar. Admito que o erro foi meu. Oh, palavra difícil de escutar, viu? Faz muito tempo que eu não escuto essa palavra. Admito que o erro foi meu. Admito que eu estou errado. Admito que eu pequei. Porque nós buscamos desculpas para justificar os nossos pecados, para não admiti-los. Porque parece ser uma humilhação admitir que somos pecadores, mas nós somos mesmo. Chega de se esconder atrás de desculpas e dobre-se diante de Deus. Dobre-se por inteiro, não pela metade. Dobre-se como quem realmente, como um caniço que se deixa dobrar ao vento. Dobre-se também diante do Senhor. Dobre-se diante de Deus. Ele não nos abandonou, mas Ele nos oferece esse tempo. Nós estamos no ano 2024. Meus irmãos, eu não sei se vamos ter outra quaresma. Talvez essa seja a última quaresma que nós tenhamos. Então vamos nos humilhar diante de Deus. Sabe, eu estou dizendo isso não é para criar um peso em cada um de nós, mas para criar uma consciência penitencial. Para que nós nos dobremos diante da nossa miséria e da miséria que estamos encontrando ao nosso lado, para que Deus tenha compaixão, para que Ele venha e nos liberte dessa condição. Por isso que o humilde encontra diante de Deus a graça, o orgulhoso, o prepotente, o arrogante, não tem a graça de Deus, porque Ele não a permite
ele não se inclina para receber, ele não se humilha. Jesus, no Evangelho, nos ensina um modo de nós vivermos esse tempo de penitência, esse tempo de conversão. E Ele dá normas práticas para nós, justamente para quebrar o nosso orgulho, justamente para quebrar o nosso, aquele desejo de ter sucesso, sabe? Que é o que o mundo hoje prega e que as mídias também favorecem, né? Quantos likes, isso, parece que quanto mais eu tenho, mais importante eu sou, quanto mais aplaudem a mim, mais eu me sinto importante. Nós buscamos glória, nós buscamos aplausos, nós buscamos reconhecimento dos outros, nós buscamos a nossa própria recompensa. E Jesus vai dizer, quando jejuar, cubra a sua cabeça. Cubra a sua cabeça, não. Lave a sua cabeça, passa perfume, para que ninguém saiba que você está jejuando. Porque era uma prática dos fariseus, né? Eles jejuavam, eles se desfiguravam todo. Aí o povo olhava para eles assim, olha, eles estão jejuando, né? Aí eles ficavam tudo orgulhosos, assim, recebi a minha recompensa. E o que tem de receber de Deus? Nada. Então Jesus dá essa guinada, essa mudança completa de atitude nossa. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim vai ganhá-la. Então a relação, o prêmio, vamos dizer assim, vem de Deus. Não vem das pessoas, não vem do reconhecimento das pessoas, vem de Deus. A recompensa vem de Deus. Por isso que tudo aquilo que eu fizer, eu não devo fazer para que os outros me aplaudam, mas devo fazer por causa do Senhor. E Jesus pede para a gente ser discreto nas nossas práticas de caridade, que a sua mão direita, a sua mão esquerda não saiba o que a sua mão direita fez. A caridade, tão necessária nos dias de hoje, não é só aquela caridade de puxar R$2, R$1 e dar para quem está pedindo, mas aquela caridade também que olha para o outro, para o que está ao nosso lado e dizer, essa é a imagem e semelhança de Deus, é meu irmão, é minha irmã, e que merece receber também de nós, sabe, aquele sorriso bonito, ou aquele olhar que, sem dizer nada, diz muita coisa, reconhece a presença do outro que está aqui do lado. Caridade vai muito além de dar comida e dinheiro. Caridade também é dar a vida. Jesus veio para dar a sua vida, para que nós tenhamos vida em abundância. Então façamos a nossa caridade verdadeira, pura, sem mancha, mas que o nosso coração esteja sempre voltado para o Senhor. Vocês percebem que Jesus sempre mostra o Pai que vê em segredo, o Pai que sabe o que está em segredo, o Pai que vê o que está oculto te recompensará. Portanto, nesse tempo de penitência, nesse tempo de conversão de vida, porque nós somos chamados à conversão, nós somos chamados a uma mudança de vértice, né? A palavra conversão quer dizer mudar o vértice. Para onde aponta o ponteiro da minha vida? Aonde que ele encontra firmeza, segurança? Aonde ele encontra realmente aquilo que é a verdade? Esse é o meu vértice. Se eu uso o meu vértice para buscar as coisas que me dão prazer, que me dão segurança, que me dão isso, que me dão aquilo, né, eu preciso focar naquele que me deu a vida e que sustenta ela. Nós não vivemos, meus irmãos, por causa de nossas capacidades. Sim, nós as temos, Deus as deu para nós.
É por isso que nós vivemos. Mas foi Deus quem deu. O que existe em mim que é meu? O que eu tenho que eu posso dizer, isso aqui é meu? Se tudo que eu tenho foi me dado. Se tudo que eu tenho é graça de Deus. Até mesmo a salvação que me foi dada é graça de Deus. Então, diante desse amor, não há outra coisa que eu possa fazer senão humilhar-me, senão me deixar ser coberto por estas cinzas, desaparecer o meu eu, para dar lugar ao absoluto, àquele que dá sentido, dá gosto, da salvação e da vida. Aproveitem bem esse tempo, porque talvez não tenhamos outro tempo, porque o Senhor está próximo, e Ele diz para que a gente esteja preparado para a sua vinda. O nosso Pai fundador sempre pregou e anunciou o Cristo para formar um povo bem disposto para a vinda do Senhor. E nós somos esse povo que o Senhor convocou, que o Senhor trouxe para si, para que nós sejamos no mundo um sinal de que nós caminhamos com Ele, um sinal de que nós confiamos nele, um sinal de que Ele está presente no meio do mundo. Porque Ele mora e habita no coração dos homens de boa vontade. E naqueles corações que verdadeiramente se humilham. São Paulo, na sua carta, exorta a comunidade de Coríntios que nós, como somos embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo quem exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Percebem nessas palavras? Deixai-vos reconciliar com Deus. Deus quer reconciliar conosco, mas nós muitas vezes não deixamos nos reconciliar por Ele. E eu volto de novo. Por que nós nos deixamos reconciliar com Deus? Porque nós somos orgulhosos, nós somos prepotentes, nós ainda estamos presos em nós mesmos, nós buscamos o que é favorável para nós, o que é confortável para nós. Em nome de Jesus, deixai-vos reconciliar com Deus. Não põe obstáculo. Não põe obstáculo à graça que Ele está nos dando nesse tempo. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus, pois Ele diz: no momento favorável eu te ouvi, e no dia da salvação eu te socorri. Portanto, é agora o momento favorável, é agora o dia da salvação, é agora. Ontem já foi, o amanhã não chegou ainda, mas é o agora, é o hoje de Deus na nossa vida. Por isso a minha decisão não deve deixar para amanhã, mas o hoje. Hoje nós ouvimos o profeta Joel nos convidar a essa penitência, a essa conversão. E Jesus nos ensina como viver esse tempo e como fazer as coisas de tal forma que realmente nós recebamos de Deus o prêmio da vida eterna, porque vale a pena morrer para essa vida e ganhar uma vida que dure para a eternidade. É difícil às vezes entender essas coisas, porque vivemos nesse mundo e estamos atados às coisas, mas é preciso esse desprendimento. E o tempo que nos é oferecido é um tempo de desprendimento de mim mesmo. Deixai-vos reconciliar com Deus. A Igreja do Brasil nesse tempo da Quaresma, lançou a campanha da fraternidade e amizade social. Vós todos sois irmãos.
Sim, pelo batismo nós somos todos irmãos. Existem aqueles que ainda não receberam o batismo. Existem aqueles que ainda não creem em Deus. Existem aqueles que pensam diferente de nós. Baseado na carta do Papa Fratello Tutti, ele chama a esse diálogo de família, de irmãos. E o cristão, para dialogar, ele precisa, primeiro, dialogar com Deus. Ser íntimo de Deus, para poder ouvir bem o outro. Jesus vai dizer para nós, já no primeiro domingo, né? Se você tem uma trave no teu olho, né? Tire ela para poder enxergar com clareza as coisas. A proposta da campanha dessa amizade, quer dizer, nós nos relacionamos com tantas realidades diferentes, mas nós temos uma identidade. Que nesse diálogo não se rompe, não se deteriora, ao contrário, ela se torna cada vez mais íntegra, porque o nosso Deus é um só, e a sua palavra é uma só, o nosso Salvador é um só, e o Espírito de Deus é um só. Podemos dialogar com os diferentes, com os outros, sim, aliás, isso já é próprio do cristão, já está em nós. Jesus dialogou com todos que estavam ao seu lado, e ele nunca deixou de ser o que ele era. O cristão pode dialogar com os outros diferentes, ouvi-los, procurar compreendê-los, mas nunca pode deixar de ser o que é. Cristão, filho e filha de Deus. Eu espero, amados irmãos e irmãs, que esse tempo realmente dê uma profunda renovação interior nossa, e uma profunda transformação no nosso modo de viver e no nosso modo também de praticar a fé. Sejamos autênticos e verdadeiros. Humilhemo-nos profundamente diante de Deus, para que Ele possa nos derramar abundantes graças e sermos assim homens novos e mulheres novas para um mundo novo, até que o Senhor venha.